Vamos lá. Falando de superação, essa palavra me tocou muito uma vez. Ainda era seminarista e durante o seminário eu perdi a minha mãe e meu irmão. Então faltava 2 anos para ser padre, né? E esses 2 últimos anos foram anos difíceis para mim. Eu fui de férias, cuidei da minha mãe durante um mês. Ela teve câncer, né? E foram os últimos meses dela. Aí, depois das férias, eu voltei para o seminário e falei para o meu reitor, na época, que a minha mãe estava numa situação muito grave já. Lá tinha um nome terrível que eu vou ter que falar porque é verdade. Um lugar que ela ficou chamado Corredor da Morte. Porque tem uma ala nos hospitais de oncologia, que um setor que fica já os doentes terminais, né? E eu tive que voltar para o seminário. Só que eu cheguei no seminário e falei assim para o meu reitor: olha, minha mãe está lá no hospital, não sei se ela tem uma semana, um mês, alguns dias de vida. Então, não sei como que eu vou estudar e fazer os trabalhos aqui no seminário. Prontamente o reitor falou assim comigo: Alexandre, volta para o Rio, fica lá com sua mãe o tempo que você precisar, não se preocupe com o seminário. Aí eu recebi um apoio muito grande do meu reitor. Aí eu voltei, ela ficou um mês, uma semana apenas, eu fiquei cuidando dela uma semana no hospital. Aí, muito cansado de dormir ali na cadeira e tudo. Aí, depois de uma semana, o meu irmão veio ficar no meu lugar. Ele ficou lá, ele chegou, eu fui descansar na casa da minha tia, aí depois ela morreu nos braços do meu irmão. Aí depois de 1 mês e meio, isso foi dia 1º de agosto, em 2008, no dia 21 de setembro, 1 mês e 21 dias depois, esse irmão morreu, um acidente de moto. Aí eu fui pro velório dele, né? Cheguei lá. Na verdade, eu saí do seminário. E imagina o seminário, como é que... Nossa, esse aí nasceu para sofrer, né? Perdeu a mãe, agora perde o irmão. Mas os seminaristas foram muito bons comigo, né? Me levaram lá pra rodoviária. Peguei o ônibus com meu amigo, que hoje é padre, né? Então fomos lá para a cidade o acidente que ele teve foi no dia 18 de setembro e ele faleceu no dia 21 de setembro. Então foi toda uma questão de ficar no hospital, de acompanhar, depois ir para o velório e tudo, fazer o enterro dele. Aí fiquei mais alguns dias lá e voltei para o seminário. Aí chegando no seminário, todo mundo respeitou meu silêncio, meu luto, fui estudar. Aí eu fui para uma paróquia trabalhar. Aí todo mundo já sabia na paróquia que tinha falecido minha mãe, faleceu meu irmão. Aí chegando nessa paróquia, uma senhora falou comigo assim: pois bem, Alexandre, em breve você vai superar tudo isso. Eu escutei aquela palavra superação, vai superar isso, e eu falei assim, ainda um pouco doído com a situação toda, né? Falei com ela assim: superar, talvez nunca vou superar, eu vou conseguir suportar. Foi isso que eu lembro que eu falei. Só que hoje eu consegui superar. Então o que seria a superação? Superar algo, seja um luto, seja uma dependência química, drogas, por exemplo, superar uma perda, um acidente, das coisas simples, das coisas mais complexas, né? Desde um desemprego, né? A pessoa fica agora desempregada, um pai de família tem filhos para cuidar, ou a pessoa perde a mãe. O que seria superar? Primeira coisa é viver a dificuldade e se entregar a Deus na dificuldade. E saber, sobretudo, que Deus não vai fazer com você
assim como não fez com o filho dele na cruz, poupando de algum sofrimento. Porque depois, claro, veio a ressurreição. Mas o sofrimento, o ser humano, ele precisa experimentar de alguma maneira para poder ele sentir a realidade, mas a partir daquilo que ele vai passar, tem que ter uma esperança mínima para saber que Deus tem um propósito em tudo.